China. A transformação econômica mais impressionante da história moderna. Imagine um país com uma população gigantesca, marcado durante décadas pela pobreza, pela fome e pelo isolamento internacional. Um país que, no final da década de 1970, ainda era predominantemente rural e tinha uma economia muito distante das grandes potências industriais do mundo. Agora imagine que, em poucas décadas, esse mesmo país se transforme em uma das maiores economias do planeta. Passe a produzir uma enorme parcela dos produtos consumidos no mundo. Construa algumas das maiores cidades do planeta. Desenvolva empresas de tecnologia capazes de competir internacionalmente. Construa ferrovias de alta velocidade, portos gigantescos e uma infraestrutura que impressiona pelo tamanho. Essa é a história da transformação econômica da China. Uma transformação que mudou não apenas o destino de mais de 1 bilhão de pessoas, mas também alterou profundamente a economia mundial. A China possui uma das civilizações contínuas mais antigas do mundo. Durante milhares de anos, diferentes dinastias governaram vastos territórios, desenvolveram sistemas administrativos complexos e contribuíram para avanços importantes em áreas como agricultura, engenharia, matemática, medicina e tecnologia. Mas a China que entraria no século XX enfrentaria enormes dificuldades. Guerras internas, conflitos com potências estrangeiras e profundas transformações políticas enfraqueceram o país. No século XIX, a China sofreu derrotas militares e perdeu parte de sua autonomia econômica e territorial para potências estrangeiras. No século XX, a situação continuaria turbulenta. Em 1949, os comunistas liderados por Mao Zedong assumiram o poder e proclamaram a República Popular da China. O novo governo iniciou uma profunda transformação da sociedade. A terra foi reorganizada. A indústria foi nacionalizada. O Estado passou a controlar grande parte da economia. O objetivo era construir uma sociedade socialista e reduzir a desigualdade. Entretanto, algumas das políticas adotadas produziram consequências extremamente graves. Entre 1958 e 1962, o governo lançou o chamado Grande Salto Adiante. A intenção era acelerar a industrialização e aumentar rapidamente a produção agrícola. Milhões de pessoas foram organizadas em grandes comunas agrícolas. Pequenos fornos de produção de aço foram instalados em diversas regiões. Entretanto, metas irreais, problemas na produção agrícola, políticas equivocadas e outros fatores contribuíram para uma enorme crise alimentar. A fome provocou milhões de mortes. O episódio tornou-se uma das maiores tragédias da história moderna chinesa. Na década de 1960, a China entrou em outro período de enorme turbulência. A Revolução Cultural, iniciada em 1966, provocou perseguições políticas, conflitos sociais e ataques contra instituições educacionais e culturais. Universidades foram afetadas. Intelectuais foram perseguidos. Milhões de pessoas tiveram suas vidas profundamente alteradas. A economia também sofreu consequências. Quando Mao Zedong morreu, em 1976, a China precisava encontrar um novo caminho. E esse caminho começaria a surgir poucos anos depois. Em 1978, uma nova fase começou. Deng Xiaoping tornou-se a principal figura das reformas econômicas chinesas. A ideia central era pragmática. Não importava apenas a teoria econômica. Era necessário descobrir o que funcionava na prática. O governo começou a permitir maior autonomia econômica, especialmente no campo. Famílias passaram a ter maior liberdade para produzir e vender parte de sua produção. Os resultados foram rápidos. A produtividade agrícola aumentou. A renda rural começou a crescer. E uma transformação muito maior estava apenas começando. A China percebeu que precisava de tecnologia, capital e conhecimento. Para isso, começou a atrair investimentos estrangeiros. Foram criadas zonas econômicas especiais. Uma das mais famosas foi Shenzhen. Em poucos anos, Shenzhen deixou de ser uma pequena localidade próxima de Hong Kong e tornou-se uma gigantesca metrópole industrial e tecnológica. A experiência mostrou ao governo chinês que a abertura econômica poderia acelerar o desenvolvimento. Empresas estrangeiras começaram a transferir parte de sua produção para a China. O país oferecia mão de obra abundante, infraestrutura crescente e acesso a um enorme mercado consumidor. Fábricas começaram a produzir roupas, brinquedos, eletrônicos, máquinas e milhares de outros produtos. A China tornou-se progressivamente uma peça fundamental das cadeias globais de produção. Portos foram ampliados. Rodovias foram construídas.
Ferrovias conectaram regiões distantes. Novas cidades industriais surgiram. O país estava se transformando em uma gigantesca plataforma de produção. Em 2001, a China entrou na Organização Mundial do Comércio. A integração com a economia internacional ganhou ainda mais força. As exportações cresceram. Empresas chinesas passaram a competir em mercados estrangeiros. Ao mesmo tempo, produtos fabricados na China chegaram a consumidores de praticamente todos os continentes. A globalização ajudou a acelerar o crescimento chinês. Mas a China também passou a transformar sua própria economia. Durante muitos anos, a imagem da China esteve associada a produtos baratos. Mas essa realidade começou a mudar. O país passou a investir fortemente em pesquisa científica, universidades, infraestrutura tecnológica e inovação. Empresas chinesas cresceram em setores como telecomunicações, comércio eletrônico, veículos elétricos, baterias, inteligência artificial e energia renovável. A China deixou de ser apenas uma fábrica para outras empresas. Começou a criar seus próprios gigantes empresariais. Talvez nenhuma imagem represente melhor a transformação chinesa do que suas cidades. Xangai, Pequim, Shenzhen, Guangzhou, Chongqing. Grandes centros urbanos cresceram em velocidade impressionante. Arranha-céus substituíram antigas áreas industriais. Sistemas de metrô foram ampliados. A infraestrutura urbana foi modernizada. Milhões de pessoas deixaram áreas rurais e migraram para cidades em busca de oportunidades. Esse processo de urbanização transformou profundamente a sociedade chinesa. Outro símbolo da transformação é a rede ferroviária de alta velocidade. A China construiu, em poucas décadas, a maior rede desse tipo do mundo. Trens que ultrapassam centenas de quilômetros por hora conectam grandes cidades e reduzem drasticamente o tempo de viagem. Para um país de dimensões continentais, essa infraestrutura possui enorme importância econômica. Ela facilita o deslocamento de pessoas, mercadorias e investimentos. Uma das consequências mais importantes do crescimento chinês foi a retirada de centenas de milhões de pessoas da pobreza extrema ao longo das últimas décadas. O processo foi impulsionado pelo crescimento econômico, pela industrialização, pela urbanização e pela expansão da infraestrutura. A dimensão dessa transformação é extraordinária. Poucas experiências na história moderna alteraram tão rapidamente as condições materiais de vida de uma população tão grande. Mas a China ainda enfrenta desigualdades regionais e sociais significativas. Hoje, a China disputa posições de liderança em várias áreas estratégicas: veículos elétricos, baterias, painéis solares, telecomunicações, inteligência artificial, comércio eletrônico, robótica, exploração espacial. A transformação tecnológica tornou-se uma prioridade nacional. O país pretende reduzir sua dependência de tecnologias estrangeiras em setores considerados estratégicos. A China também passou a ampliar sua influência econômica internacional. Um dos principais exemplos é a chamada Iniciativa do Cinturão e Rota. Por meio de investimentos em infraestrutura, portos, ferrovias, energia e logística em diferentes países, Pequim busca ampliar suas conexões comerciais. O projeto é gigantesco e também gera debate sobre financiamento, dependência econômica, influência geopolítica e sustentabilidade. A China deixou de ser apenas uma potência regional. Passou a disputar espaço na ordem econômica mundial. Mas nenhuma transformação dessa magnitude acontece sem custos. A rápida industrialização provocou graves problemas ambientais. A poluição do ar tornou-se uma preocupação em várias cidades. Rios e solos sofreram impactos. O país passou a investir fortemente em energias renováveis e tecnologias menos poluentes, mas a transição energética continua sendo um enorme desafio. Outro desafio está relacionado à demografia. Depois de décadas de políticas destinadas a limitar o crescimento populacional, a China passou a enfrentar uma nova realidade. A população está envelhecendo. A quantidade de trabalhadores disponíveis tende a diminuir. Isso cria pressão sobre sistemas de aposentadoria, saúde e assistência social. Para uma economia que cresceu durante décadas apoiada em uma enorme força de trabalho, essa mudança representa um desafio estratégico. A China também precisa lidar com questões relacionadas ao mercado imobiliário, ao endividamento, à produtividade e à necessidade de estimular o consumo interno. O modelo que funcionou durante décadas precisa ser adaptado. A fase de crescimento baseado principalmente em exportações, construção e investimentos em infraestrutura não pode continuar indefinidamente da mesma maneira.
Agora, o desafio é construir uma economia mais baseada em inovação, serviços, consumo e produtividade. A China apresenta um dos maiores paradoxos do mundo contemporâneo. É uma economia extremamente integrada ao capitalismo global, mas governada por um sistema político de partido único. Possui algumas das empresas tecnológicas mais avançadas do planeta, mas mantém forte controle estatal sobre setores estratégicos. É uma potência industrial e, ao mesmo tempo, ainda possui grandes diferenças econômicas entre regiões. É um país moderno e tecnológico que também preserva tradições culturais milenares. Esses contrastes ajudam a explicar a complexidade da China contemporânea. A experiência chinesa não pode ser simplesmente copiada por outros países. A China possui características demográficas, culturais, históricas e políticas muito particulares. Mas sua transformação apresenta algumas lições importantes. A primeira é a importância do planejamento de longo prazo. A segunda é o investimento em infraestrutura. A terceira é a educação e a formação de mão de obra. A quarta é a capacidade de adaptar políticas quando elas não produzem os resultados esperados. E talvez a principal lição seja compreender que grandes transformações econômicas acontecem ao longo de décadas. A grande pergunta agora é: qual será o próximo capítulo? A China pretende avançar ainda mais em tecnologia, inteligência artificial, energia limpa, indústria avançada e inovação. Ao mesmo tempo, precisa enfrentar o envelhecimento populacional, as tensões comerciais, os desafios ambientais e uma competição cada vez maior com outras grandes potências. O país que durante décadas foi conhecido como a fábrica do mundo quer agora ser reconhecido como um dos principais centros de inovação do planeta. A transformação da China é uma das histórias mais extraordinárias da economia moderna. Em poucas décadas, um país predominantemente rural e extremamente pobre passou a ocupar uma posição central na economia mundial. Centenas de milhões de pessoas melhoraram suas condições de vida. Cidades inteiras foram reconstruídas. Uma gigantesca infraestrutura foi criada. Empresas chinesas passaram a competir globalmente. E a tecnologia tornou-se uma das principais ferramentas de desenvolvimento. Mas a história ainda não terminou. A China enfrenta agora uma nova etapa. E talvez a maior pergunta não seja mais como a China conseguiu crescer tão rapidamente. A pergunta é: como será a China quando o século XXI chegar à sua segunda metade? O país que surpreendeu o mundo com sua transformação econômica agora precisa provar que também consegue administrar os desafios criados pelo próprio sucesso. E essa talvez seja a parte mais fascinante de sua história. Obrigado por acompanhar o Mundo em Perspectiva. Aqui buscamos ir além das notícias e dos acontecimentos, trazendo histórias, ideias e reflexões que ajudam a compreender melhor o mundo em que vivemos. Se este conteúdo acrescentou conhecimento à sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. O Mundo em Perspectiva continuará trazendo novos olhares sobre história, a sociedade, a ciência e os grandes temas que moldam o nosso futuro. Até o próximo documentário.